Hoje eu quero mostrar para vocês uma relação entre as velocidades que a gente estuda aqui na cinemática. Os tipos de velocidades, tanto a velocidade retilínea ou linear ou tangencial, como a velocidade angular. E como é que essas duas velocidades se relacionam? Esse é o objetivo do nosso encontro aqui hoje. E para começar, pessoal, a gente precisa primeiro entender qual é o movimento que está acontecendo aqui, qual é a unidade que a gente vai usar para medir as posições desse movimento e depois encontrar a relação entre essas duas velocidades, tá certo? Então vamos começar partindo do seguinte pressuposto, partindo da ideia que esse objeto, está se movimentando, né? O movimento dele acontece em cima de uma circunferência cujo raio vale r. Então esse é um movimento circular, né? Esse cara está realizando, curva aqui, beleza? A gente sabe que esse cara pode ser localizado através de duas maneiras, tá? Ou eu posso dizer o seguinte, esse cara estava aqui, depois ele veio parar nessa posição, então ele andou um certo deslocamento, que eu vou chamar de ΔS, tranquilo? ΔS a gente sabe, é posições, né, distância medida em metros aqui para a gente. Então, se eu souber onde ele começou o movimento, a posição e o tanto que ele andou em cima dessa circunferência, eu consigo localizar essa posição final dele, eu vou chamar aqui de posição 2, sabendo da onde ele começou o movimento. Então, ΔS a gente já está acostumado com essa ideia. Só que eu também posso localizar esse objeto sabendo o seguinte: se eu souber o raio dessa circunferência, e isso é fácil para a gente medir, e eu souber o tanto que esse ângulo mudou daqui para cá, ou seja, se eu souber a variação desse ângulo, que eu vou chamar de Δθ, eu consigo saber exatamente a mesma posição desse objeto. Então perceba que eu tenho duas formas de localizar essa partícula. Ou sabendo a posição final e a inicial e o deslocamento que ele fez, ou a abertura do ângulo que ele realizou nesse movimento. Tá certo? O problema aqui é o seguinte: esse ângulo, geralmente a gente costuma medir ele em graus. E aí a gente vai transformar esse graus em uma nova unidade que faz mais sentido aqui para a física para a gente. Só que antes a gente precisa definir essas duas velocidades, linear e angular. E a ideia é o seguinte, cara, a gente sabe que existe uma velocidade que a gente estuda aqui na cinemática, chamada de velocidade linear, V linear, ou tangencial, né? Por que tangencial? Porque ela é tangente à nossa curva, né? Ela faz um ângulo de 90 graus com a curva sempre. Em qualquer ponto que a gente olhar, essa velocidade linear, ela é perpendicular ao raio dessa circunferência, porque a gente sabe que esse movimento natural é linear por causa da inércia, a tangente aqui, né? Então, para que esse objeto realize curva, é preciso que haja alguma coisa acontecendo. Mas não é o foco aqui do nosso vídeo, então depois a gente discute o que é que está causando essa curva. Mas, por enquanto, ele queria seguir esse caminho reto, só que algo aconteceu e ele realizou essa curva. Mas existe essa velocidade linear que mede quantos metros esse cara está andando a cada segundo que se passa. E você aprendeu a calcular isso. Velocidade linear é ΔS sobre ΔT, cara. Isso daqui você já sabe, né? Velocidade linear. O módulo, tá? Estou falando aqui dos módulos. Só que existe também uma velocidade que a gente vai chamar de ômega, que ela mede não quantos metros esse cara andou, mas quanto foi que esse grau, né, essa abertura angular que aconteceu no intervalo de tempo. Então, essa velocidade angular é o Δθ sobre o ΔT, cara. Beleza? Ela me diz quão rápido o ângulo está mudando aqui, à medida que o tempo passa. A linear não. A linear me diz quão rápido a distância está mudando aqui, metros a cada tempo que se passa, a cada segundo que se passa. Então, existem duas velocidades. Uma medindo distância metros por segundo e uma velocidade medindo quanto grau aqui, qual é a variação desse grau, dessa abertura, a cada segundo que se passa.
tá? Uma mede velocidade linear, a outra mede a rapidez do giro aqui que está acontecendo. É tanto que esse carinha pode ser chamado também de frequência angular ou pulsação, tá bom? O problema, como eu disse, é esse ângulo, geralmente a gente usa uma tal de unidade chamada de graus. 30 graus, 40, 50, 60, não é isso? E aqui está um problema. Por quê? A definição de grau nada mais é do que você pegar 1 e dividir essa circunferência aqui, ó, em 360 partes iguais. Então, quando você pega uma circunferência e divide ela em 360 partes iguais, a unidade dela, cada unidade é chamada de grau. E aqui está o problema, cara. Por que utilizar 360? O interessante seria que essa unidade de grau tivesse alguma relação com a circunferência. Tipo, que o ângulo aqui fosse medido em relação ao raio, que aí é um parâmetro que a gente pode usar da própria circunferência, mas aqui não é. O 360 surgiu, né, devido ali por múltiplos, alguns motivos, mas um deles é que ele é múltiplo de muitos números, então ele é divisível por muito número, e também por causa dos calendários gregoriano, juliano e tudo mais, enfim, mas ele é algo que a gente adotou como padrão. E aí a gente precisa criar uma nova medida de radiano, uma nova medida de ângulo chamada radiano, cujo a gente vai parametrizar ela através do raio, que aí sim é uma propriedade da circunferência. Então perceba que é algo natural para a gente medir ângulo quando a gente define através do parâmetro do raio da circunferência. E para isso a gente vai ver o seguinte, ó, eu tenho dois arcos aqui de um pedaço da circunferência. Vou chamar isso daqui de ΔS1 e vou chamar esse daqui de ΔS2. O que é que vai acontecer aqui, cara? Olhando para essas duas situações, você percebe o seguinte: quanto maior for essa abertura aqui do ângulo, Δθ1, quanto maior a abertura angular que esse arco enxerga, maior será o arco. Ou seja, o arco de circunferência ele é proporcional a essa abertura do ângulo aqui. Então, eu posso afirmar para vocês que o arco da circunferência, ΔS, é proporcional ao Δθ. Olha que legal, cara. Tranquilo? Então, seguinte, o que é que eu estou dizendo? Que quanto maior for o ângulo, maior será o meu arco. Quanto maior essa abertura, maior será o arco da minha circunferência. E essa relação acontece, pessoal, essas circunferências têm o mesmo raio através do raio. Então eu posso dizer para vocês que o ΔS ele é igual ao Δθ multiplicado pelo raio. Tranquilo? Isolando o Δθ, a gente vai chegar na seguinte definição: ΔS dividido pelo raio. ΔS, comprimento do arco, dividido pelo raio, vocês vão chamar isso de radiano. Então, o radiano, pessoal, ele é uma unidade que vai medir quanto de abertura tem meu arco comparado com o meu raio da minha circunferência. Olha que legal, né? Quando eu digo assim, eu tenho um radiano, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que eu peguei o meu deslocamento, ΔS, sobre o raio, e esse ΔS é exatamente o raio da minha circunferência. R sobre R, isso daqui é 1. Ou seja, o que é um radiano? É um pedaço de arco que cabe exatamente um raio nele, esticado. Olha que legal, né? Então, isso é a definição de radiano. Pega esse pedaço, se ele for igual ao raio, você tem um radiano. 2 radianos significa que o meu arco caberia 2 raios desse aqui esticado dentro desse comprimento. Tranquilo? E aí, ó, partindo dessa igualdade, a gente pode vir para cá e ver o seguinte, ó, ΔS é V vezes ΔT. ΔS, aqui em cima, ó, velocidade vezes o ΔT, igual ao raio vezes Δθ, que é ômega vezes ΔT. Ômega ΔT. Como esses movimentos acontecem de forma simultânea, isso é o mesmo intervalo de tempo.
E aí eu posso dizer para vocês o seguinte, que a velocidade é igual ao raio vezes o ômega. Cara, isso daqui é muito lindo, velho. Olha que legal. Eu estou dizendo para vocês agora que existe uma relação entre essa velocidade de giro do objeto com essa velocidade linear que faz o objeto ir para frente, para trás, para cima e para baixo. Olha que legal. E isso tudo acontece através do raio da circunferência. É ele que está mandando aqui no jogo. E olha como isso é doido. Só faz sentido usar essa relação se o ômega estiver sendo medido aqui, ó, nessa unidade chamada de radianos a cada segundo. Quanto de grau aqui, ó, quanto de abertura está acontecendo a cada segundo. Radianos por segundo. E aí sim, a gente tem essa relação aqui direta. Por quê? Porque o radiano depende dessa relação e essa relação só acontece porque é a definição do próprio radiano aqui para nós, tá? Então existe essa relação entre V e ômega e ela acontece através do raio. É isso que a gente queria chegar naquela equaçãozinha final. E de novo, perceba, cara, isso é só o resultado, cara. Isso daqui é só o final. O que interessa para a gente é entender todo esse processo até chegar aqui. Porque se você foca nisso daqui, tem hora que seu cérebro vai dar o branco. E aí você vai esquecer isso completamente. Por isso que é importante saber da onde é que isso vem para você chegar lá se precisar novamente. Tranquilo? Então espero que tenha aberto a sua mente um pouco mais aí para que você possa de verdade ficar cada vez mais inteligente.